Olá pessoal, o nosso trabalho é sobre a produção de solo cimento autoadensável utilizando o resíduo PET. Bom, o nosso trabalho ele é composto de uma introdução, do objetivo, os materiais e métodos empregados, os resultados obtidos e, para finalizar, as conclusões. Bom, a extração de recursos naturais é um processo que envolve muito gasto energético. E no setor da engenharia civil é muito utilizado esses materiais não renováveis, esses materiais que vêm da extração natural. E isso vem ganhando a atenção de alguns ambientalistas. Esses materiais não renováveis, além dessa utilização de materiais não renováveis que podem se esgotar, eles também demandam um alto gasto energético em sua obtenção. É possível notar também que esse alto consumo energético que vem desses materiais, desses recursos não renováveis, da extração desses recursos, acabam gerando altas emissões de gases do efeito estufa, como o CO2, por exemplo. Nesse gráfico é possível notar que o consumo energético, quanto maior é o consumo energético para obtenção de materiais, mais emite-se gases do efeito estufa. Em países desenvolvidos, por exemplo, como a China e os Estados Unidos, é possível observar-se grandes teores de emissões desses gases do efeito estufa. Com o propósito, então, de amenizar esses impactos ambientais, tanto a utilização dos recursos não renováveis, quanto as altas emissões de poluentes, cada vez mais investe-se em pesquisas com materiais alternativos na área da construção civil. Um desses materiais é o solo cimento. Ele pode ser bastante utilizado aí em diversas aplicações, como em pavimentação, como em vedações, em alguns tipos de edificação ele pode ser utilizado e também em fundações de edificações quando aplicado em estado plástico e autoadensável. Bom, como melhorar então as características de durabilidade desse solo cimento? É a utilização do solo cimento autoadensável. Ele é bastante interessante porque você utiliza menos energia em sua aplicação, né, devido à fluidez que este material apresenta, podendo aí ser bastante utilizado em vários tipos de obras. Bom, então, como é produzido esse solo cimento autoadensável? Normalmente, utiliza-se os mesmos materiais que é utilizado normalmente na fabricação do solo cimento convencional. No entanto, ele recebe aí algumas adições, alguns tipos de aditivos, como aditivos plastificantes ou superplastificantes. Isso para aumentar a sua fluidez, claro. E também, normalmente, utiliza-se uma maior quantidade de cimento quando comparado ao solo cimento convencional. E, para finalizar, a última diferença dele é que ele normalmente tem a adição de alguns materiais finos. Como a utilização do solo cimento autodensável requer a adição de um fino que pode ser utilizado aí é o resíduo de garrafa PET. Por este material ter uma boa resistência a impactos mecânicos e uma alta resistência química também. Além de que esse material é um material não biodegradável, ou seja, ele demora muito tempo para se decompor, ele fica na natureza aí. E também a quantidade desse material fabricado é uma questão muito alarmante. Esse material é um material muito produzido em escala mundial e tem-se muito desse resíduo no mundo. Esse gráfico ele mostra para a gente a produção anual de PET no Brasil. É possível notar-se que de 2000 até 2016 vem se aumentando a quantidade produzida a cada ano. O que é uma preocupação porque esse resíduo de PET
como ele não é biodegradável, ele vai sendo acumulado. Então, deve-se dar-se uma destinação correta a esse tipo de resíduo. É nesse papel que entram as pesquisas para a reutilização desse tipo de material. Por isso, o objetivo desse trabalho é avaliar a aplicabilidade desse resíduo de PET, de garrafa PET, na produção do solo cimento autodensável, verificando assim o comportamento desse solo cimento autodensável no estado fresco e no estado endurecido com a utilização desse resíduo de garrafa PET. Com isso, a gente vai conseguir possibilitar um novo destino a esses resíduos de garrafa PET. Bom, entrando agora na parte da metodologia, vamos começar falando dos materiais utilizados na fabricação do nosso solo cimento autodensável. Como agregado miúdo no solo cimento foi utilizado a areia média natural. Como aglomerante utilizou-se o cimento CP2Z32. Para este solo cimento foi utilizado um argissolo extraído de uma jazida do município de Ilha Solteira. Nós incorporamos, como foi dito, o resíduo PET. Esse resíduo PET ele foi fornecido pela empresa Global PET do município de São Carlos. E, para finalizar, foi utilizado um aditivo superplastificante Sika Viscocret 20HE e a água de amassamento. Então, levando em consideração os traços utilizados, substituiu-se proporções de 5 e 10% de volume de PET pela massa do solo. Nos traços também mantiveram-se constantes os teores de aditivo e água, onde o teor de aditivo foi de 3% e a relação água-cimento foi de 2%. Então, como podemos notar na tabela, substituiu-se 5% e 10%, também fez-se um traço controle, sem a substituição do resíduo de PET, e os outros materiais mantiveram-se constantes. Bom, para a realização da mistura, primeiramente acrescentou-se os materiais secos na betoneira, no caso o solo, o cimento, a areia e o resíduo de PET, e houve uma homogeneização durante 1 minuto. Em seguida, adicionou-se 2/3 da água e misturou-se por mais 1 minuto. Posteriormente, adicionou-se o aditivo e o restante da água e misturou-se por mais 1 minuto até a obtenção do material. Então, para avaliar a utilização do resíduo de PET no solo cimento autodensável, foram realizados vários ensaios. Os ensaios que foram realizados de estado fresco foram o ensaio de espalhamento, mais conhecido como exame flow, o ensaio do funil e o ensaio de segregação por peneiramento. Já em estado endurecido, foram realizados também ensaios de resistência à compressão axial e diametral e ensaio de absorção de água. Claro, todos esses ensaios seguiram as suas devidas normatizações vigentes. A caracterização dos materiais utilizados foi realizada através de ensaio de composição granulométrica. O gráfico aqui mostra as curvas granulométricas dos materiais, no caso a areia, o solo e o resíduo PET. Entrando na parte dos resultados, o primeiro aspecto analisado foi o ensaio de espalhamento, com 0, 5 e 10% de PET. Pode-se notar que com 0% de PET, houve um maior espalhamento do que nos outros casos de 5 e 10%. Porém, com 5 e 10%, houve uma maior exudação. É possível notar-se nas figuras, essas imagens com 5 e 10% de resíduo,
que há uma maior exudação devido à incorporação deste resíduo nas misturas. A tabela a seguir traz os resultados dos ensaios em estado fresco, que foi o ensaio de espalhamento, ensaio de funil e ensaio de segregação por peneiramento. No ensaio de funil, verifica-se que, com a presença do resíduo de PET, há um aumento na vazão mássica, ou seja, a vazão de massa. E no ensaio de segregação por peneiramento, verifica-se que, com o aumento de resíduo PET, a porcentagem passante do material diminuiu, devido à interação físico-química, o que levou a uma maior floculação desse material. Entrando na parte dos ensaios em estado endurecido, o primeiro que nós temos aqui é o ensaio de resistência à compressão axial, que foi realizado aos 28 dias de idade. Pode-se notar que, com a incorporação do resíduo PET, houve diminuição da resistência. Com 5%, houve diminuição de 21,5% na resistência, quando comparado à mistura sem a incorporação de PET, e 10% houve redução de 12,7% de resistência, quando comparado à mistura sem a incorporação do resíduo de PET. Já no ensaio de tração por compressão diametral, aos 28 dias também foi realizado este ensaio, nota-se que, conforme o aumento da porcentagem substituída, a resistência à tração diminui. E as misturas com 5% e 10% de resíduo PET resultaram, respectivamente, em resistência 61% menor, quando comparada ao controle, a mistura sem incorporação de PET, no caso, e a de 10% resultou em 67,5% inferior essa resistência, quando comparado também ao controle, a mistura sem incorporação do resíduo de PET. E por último, o ensaio de absorção de água aos 28 dias, houve uma redução na absorção de água conforme aumentava-se a quantidade de resíduo PET incorporado. Ou seja, o resíduo PET ele colabora para a redução da absorção de água. Bom, pode-se concluir então que a incorporação do resíduo PET reduz a resistência mecânica do solo cimento autoadensável. Houve reduções aí de 21,50% e 12,70% na resistência à compressão axial e redução de 61% e 67,5% na resistência à tração por compressão diametral. Claro, tudo isso comparado à mistura de controle. Já em relação à absorção de água, a incorporação do resíduo PET melhorou a questão dessa absorção. Houve redução na absorção de água. Com 5% de PET, houve redução de 5,33% e com 10% de PET, houve uma redução de 7,34% nessa absorção de água, quando comparado à mistura sem a incorporação do resíduo de PET, que é o controle. Em questão do espalhamento, as misturas com 5% e 10% de resíduo PET diminuíram o diâmetro de espalhamento em comparação à mistura de controle, porém apresentaram uma maior exudação em ambas as misturas, o que não é muito bom. Já no ensaio de segregação por peneiramento, conforme o aumento de resíduo, conforme aumentou-se a quantidade de PET, a porcentagem passante do material diminuiu, devido à interação físico-química que acontece ali, o que levou a uma maior floculação do material, a uma menor trabalhabilidade. Em vista dos resultados obtidos, o uso do resíduo PET no solo cimento autoadensável provou ser interessante para as devidas aplicações do compósito. No entanto, é preciso estudos para tentar amenizar o efeito de exudação e segregação da mistura, que talvez seja o aspecto que mais houve problema
aí que é um aspecto bastante relevante, essa questão da segregação. Não deveria ocorrer essa segregação, mas com estudos aí é possível melhorar essa questão para a incorporação desse resíduo. Estas são nossas referências. E os autores agradecem a atenção.